guitarrista, está começando mais um Palhetada Podcast, o Palhetada do músico, do guitarrista, apaixonado pelo instrumento. Hoje começando mais um Palhetada Podcast, hoje vamos trocar uma ideia com o nosso brother Gesiel, mas antes, não te esquece, esse podcast é patrocinado por Pablo Klein Corporation, mestre do feeling, é o Pablo Klein patrocinando o próprio Pablo Klein, mestre do feeling, guitarrista, Palheta Chutes, MF Mode Custom Pedals. MF Mode Custom Pedals. E é isso aí, vamos começar a trocar uma ideia hoje, mas antes de trocar uma ideia com o Gesiel, e aí, Dallas, como é que vamos? Tudo certo? Dale, Leozeira, tudo belezinha? Opa, caiu aí, Léo, tá tudo certo? Se machucou? Olha, é um zoom. Cara, é sensacional. Se tu tá só ouvindo o podcast, depois tu tem que entrar no YouTube só pra assistir esse pedaço. Muito Cara, bom, essa foi muito boa. Tá tudo sensacional, meu. Saudade de gravar, já fazia 2 semanas, eu acho que a gente não gravava, né? E Isso. bora pra cima. Tô só por conhecer o Gesiel aí, eu vi a história que ele tem pra contar. E tu, Pableira, como é que tá? Tudo certo, Das? Tudo certo? Leozito, Gesiel, como é que estamos, gurizada? Tudo bem aí? Espero que esteja todo mundo bem, todo mundo a salvo desses problemas todos aí. E vamos que vamos para mais um podcast aqui, mais um bate-papo daqueles que a gente sempre curte, solto, extrovertido, muita bobagem, muita risada e muita música e muita guitarra. Beleza, gurizada? Fala, Gesiel, como é que tu tá, meu brother? Tudo certo aí contigo? Fala aí, Pablo. Fala aí, galera. Tá tudo certinho, hein? Umidade em Brasília quase 11%. Nariz sangrando e segue o baile. Aqui tá gelado. Eu não tenho nem noção de qual é a umidade aqui no nossa é alta, nossa é alta. São altos, geralmente são altos, acima de 80%. É isso aí. Caraca, 80%? Então a diferença é muito brutal. É muito brutal, você não tá entendendo. Nossa senhora, eu achei que tu ia dizer assim, 30%. Sabe, não, assim, sabe por que a gente passa aqueles calorão desgraçado? É por causa da umidade, tá ligado? É. Nossa umidade aqui é ridícula, a gente parece uns porcos suando por causa da umidade. Caraca, meu. Aqui você não sente bem o suor, né? A pele meio que fica craquelada, igual a guitarra do Juninho Afran. E aqui o cara fica um sebo. Fica no sol vermelho craquelado. Fica uma JN, uma J1, né? J1. J1. Igualzinho, mesma coisa. Esses dias eu vi um prédio, cara, craquelado igual aquela guitarra lá. Só não tirei foto porque a cor não era igual, não ia ter tanta graça. Mas se fosse meio vermelho, eu ia tirar foto e ia dizer prédio modelo Juninho Afran. Agora, qualquer coisa craquelada, o cara acha parecido. Velho, então, Gesiel, eu queria que tu contasse pra gente, velho, como é que é a tua história, quem é o Gesiel, como é que tu começou na música, conta aí todas as tuas peripécias desde o início desse negócio que tu chama de vida aí. Cara, esse negócio que tu chama de vida é ótimo. Essa porcaria. Cara, eu comecei a tocar. Eu não tenho muito bem uma lembrança com exatidão da idade, né? Eu sei que eu comecei a tocar de verdade, assim, estudar guitarra aos 16 anos. Mas eu sempre tive contato com a música porque a minha família toda tinha contato com a música, né? Meu pai tocava violão. Minha mãe sempre foi evangélica, então a gente frequentava a igreja, então essa coisa de cantar, tocar um instrumento era uma coisa muito comum, né? E aí, assim, desde muito pequeno, assim, dividia vozes, né, para coral e tal, era uma coisa muito comum para mim ter essa relação com a música, né, e não só com os instrumentos em si, né? E aí, meu irmão toca violão, baixo, bateria, teclado, e tudo muito autodidata, né? Meu pai também não sabia o nome dos acordes, era uma coisa meio que vai lá, pega e faz, é assim. E aí eu fui meio nessa onda, né? Por causa de tocar na igreja, etc. E aí, quando eu fui para um show, na verdade, eles não tinham muito com quem me deixar, eu não tinha esses 16 ainda, eu tinha menos. E aí não tinham com quem me deixar em casa, eu fui para um show de uma banda chamada Catedral, que é uma banda conheço. carioca, se eu não me engano. É isso. E aí, cara, foi nesse show que eu decidi tocar guitarra. Eu não tinha guitarra, não tinha acesso ao instrumento, mas foi lá que eu decidi. Eu lembro, assim, que o amp era um JCM 800 ou 900, depois, né, de ter visto, eu falei, cara, é aquele amp lá do show. E o cara tava tocando com uma Ibanez, né? E, cara, tinha uma banda antes que tocou,
E eu ignorei, assim, a banda totalmente, porque o som não tinha batido, né? E quando a banda Catedral entrou, saca? Aí o bicho, cara, tava umas 4, 5 vezes mais alto o volume da guitarra dele do que da banda que tinha rolado antes, né? É normal, na real, Aí, né? Os caras aí eu fazem isso falei, sempre. pô, eu tenho que fazer isso da minha vida. Não, não... É isso aqui que eu tenho que fazer da vida, né? E aí foi mais ou menos assim que a coisa aconteceu, né? Eu decidi tocar guitarra mesmo sem ter guitarra, né? E aí, alguns anos depois, o meu irmão comprou uma guitarra, alguns pedais, um amplificador, e começou a tocar guitarra. E ele tinha muito ciúme disso, né? Muito ciúme da guitarra, porque era uma parada nova, cara e tal. Era uma Washburn, uma MG40. Tinha Floyd Rose e tal, né? Que era toda essa parafernália que era cara pra caramba na época. E aí, cara, junto com essa guitarra, ele conseguiu o VHS desse show. E aí ele tocou lá pra todo mundo ver, todo mundo foi assistindo e tal. E aí eu falei, caraca, aí aquela chama reacendeu, né? Pô, eu tinha falado que queria tocar guitarra. E aí fui pegar na guitarra do cara, o cara ficou doido, né, velho? Não, não mexe aí, não sei o que e tal. E aí eu decidi tocar escondido. Ó- Óbvio. E aí toda vez que ele saía para trabalhar, né, eu ia para a escola junto, né? Saía de manhã, eu ia para a escola, voltava, meio-dia, almoçava, fazia as coisas que tinha que fazer da escola e ó, guitarra. Reguinha lá nos pedais, onde é que tá tudo, para eu deixar tudo no lugar Nossa! depois. Saber Régua. onde estava volume, regulagem que ele tinha deixado, onde estava a guitarra. Não errava 1 centímetro, né? Não errava nada, era muito, muito detalhista, porque, cara, se a casa caísse para mim, eu tava ferrado, né? Eu não ia mais tocar. E aí eu já tinha uma Mas e tu boa tava noção. tocando, mas tu começou a tocar de forma autodidata total, assim, pegou a guitarra do Total, zero, como é que tu total. começou a Porque, tocar? assim, a gente sabia os acordes, né? E a pouca teoria que eu tinha era daquelas revistinhas. Eu não sei se é da época de vocês. Quantos anos você tem? Claro, eu tenho 39, eu comecei com essas revistinhas aí, Ah, É, então o beleza. Pablo quase inventou a guitarra. Foi por pouco que ele não inventou, tá ligado? mais ou É, menos por então aí. eu tinha uma teoria das revistinhas, né? Aquelas revistinhas que tinha lá, Capital Inicial, Legião Urbana. Tinha umas que era mais louquinha, né? Que tinha o Caetano Veloso, tinha Chico Buarque. Eu não fazia ideia de que músicas eram essas. E aí eu tirava os acordes, né? Sabia os nomes e tal dos desenhos, mas era uma parada bem memorizada. Então eu mais ou menos que sabia por onde começar ali, né? E aí, como a igreja te dá uma escola muito muito pesada com relação à percepção musical, aí chega uma mulher lá do nada e fala assim: "Ah, eu gostaria de louvar o Senhor aqui". Aí começa a cantar, bicho, e você se vira para encontrar o tom que ela tá, entendeu? E aí é uma parada de você ter o ouvido e a pessoa lá, fora as modulações que acontecem, né? Sem Aham, as querer, modulações sem querer, é, né? a pessoa é Essa desafinada mesmo, e aí ela vai lá fazendo as modulações dela da vida e você se virando. Cara, E mas é aí um eu comecei. puta exercício. É Nossa, uma, é uma baita escola, é uma baita escola. E aí eu comecei a tirar essas músicas desse show, né? Porque eu já tinha essa questão do ouvido, né? Então tinha os LPs, eu tirava pelos LPs. E agora eu tinha uma referência visual que era para saber como é que o cara estava fazendo aquilo, porque tinha muito harmônico artificial, tinha muita alavancada, tinha muito tapping, eu não fazia ideia de como era que fazia aquilo. E aí quando eu vi, eu falei, ah, então é assim que faz. E aí comecei a mexer com isso. Chega a brilhar o olho, né? Com a É, descoberta. é uma descoberta e tanto, assim. Então eu comecei a Ah, tocar por causa desse show e anos depois desse show, né? Então foi uma parada meio tardia, mas foi bem legal, assim, cara. Porque com o tempo meu irmão descobriu, óbvio, né? Ele chegou mais cedo em casa e ele tava ouvindo. A sorte é que eu tava tocando esses discos, né? Que ele gostava, era a banda favorita dele. Então ele abriu a porta assim, o que tá acontecendo aqui? E eu tava lá tocando. Aí eu falei, pô, agora já era, né? Ferrou. Aí o cara falou assim, uai, tu toca? Aí eu falei assim, toco. Aí, tu toca essa música? Eu falei, não, eu toco esse álbum todo. Aí o bicho, tipo, caraca, então toca aí. Aí eu comecei a tocar, eu fui tocando, tocando, aí o bicho, e eu, tipo assim, pé atrás, né, cara? Vai me bater aqui em algum momento. E Mas, aí, tipo, na percepção dele, assim, e na tua daquela época, ele já tocava bem em relação ao tempo que ele tinha guitarra? Como é que era, assim, o nível? então,
ele sempre teve um ouvido muito bom, mas ele não teve técnica, né? Aham, Ele não era um cara que se dedicava, por exemplo, gastar horas em cima do instrumento para tocar alguma coisa. pode crer. Então, assim, ou eu toco de primeira, ou eu não toco, sacou? Entendi. E lá em casa eu era o cara que insistia, sabe? Assim, cara, eu preciso tocar O- essa porra, eu preciso tocar isso bem. E aí eu ficava horas em cima disso. Minha mãe não aguentava, cara, quando eu chegava em casa, ela já vai pra essa guitarra de novo, meu Deus do céu. Aí, Fuder. Sabe que eu tô lendo um livro agora, que ele fala muito disso, tá ligado? Tem uma galera que acha que talento, dom, existe, que é que ou tu nasce com aquilo ou tu não nasce. Se eu não sou é, bom nisso, eu não vou ficar bom nisso. E tem uma não galera que importa acredita. o quanto você E tem se uma galera esforça. que é mais que nem tu, assim, que acredita no esforço. E quanto mais eu me esforçar, melhor eu fico, É, tá ligado? foi Então é bem isso. mais nessa pegada, então. Bem mais do que isso do que essa questão do talento. Eu tive sorte de ter crescido numa família muito musical, né? Com umas referências musicais. Meu pai tinha muita referência musical da MPB e tal, mas assim, por minha mãe ser muito crente, a família toda, né? A gente meio que era proibido de ouvir algumas músicas e tal, porque era mundano e tal. Então, eu não sei se vocês conhecem a religião evangélica e tal, e sabe que em algumas denominações são muito críticas, Cara, né? Uhum. Muito. E Ai, aí sim. eu dei essa sorte de fazer tudo escondido, né? Ouvir música escondido, tocar o irmão dele escondido. ouviu, Aí meu o irmão irmão via dele isso, ouviu, cara, correu e, pro e telefone correu pra pro contar pra telefone, mãe foi que ele chamar a tava ouvindo galera, música foi mundana. gritar a galera, e daqui a pouco foi o meu primeiro show, né? Quando ele descobriu. E aí, é, saiu correndo, né? Aí ligou pros meus Ah, primos, cara, pra uma galera lá que tocava com ele e tal. Vem ver aqui, o Gisel tá tocando igual um louco, bicho. Aí veio uma galera, parou lá e eu já tinha tocado o LP inteiro, aí vou tocar tudo de novo, aí toquei. E foi mas isso assim, depois de galera. quanto tempo, mais ou menos, Gisele, que tu começou a tocar escondida guitarra quando ele pegou e tipo, que nível que É, tu tava, mais ou menos assim, nesse, durou nesse uns ponto 3 aí? meses para eu tocar o repertório todo que eu queria, né? Mas eu fazia nada, né, Pablo? Eu tava com 16 anos de idade, então assim, eu chegava do colégio, cara, guitarra até 18 horas, que era a hora mais ou menos que ele chegava, né? Pode crer. Mas, tipo, tinha alguma coisa de solos ou só harmonia, assim, tipo, Tinha acordes? muitos solos, e o cara era muito fã do Van Halen, né? Então tinha Aham. muito tapping, era uma parada que eu não fazia ideia de como é que era. Foi em 3 meses É, que tu tava fazendo tapping. tava igual louco, velho, Poxa, porque que loucura. eu tinha feito o repertório inteiro, né, de harmonia e tal, porque era mais fácil. É, e os de solos eu ficava catando as notas, porque eu não tinha desenho de escala, né? Eu tinha que ficar ouvindo e tocando certinho, baseado em as bolinhas da escala, né? E aí, depois do VHS, eu fiquei sabendo região, o que ele estava fazendo, né? Quais eram os desenhos, os dedos, a digitação. Então, eu prestava muita atenção nisso. Eu não sei como os aparelhos lá de casa não quebravam, cara, porque era muito volta, aperta, play, volta, play, volta, play. Eu passei por Era dois muito também. disso. Era muito disso. É que naquela E época os aí, equipamentos eram bons, né, meu? Não é que nem hoje em dia que pois quebra, né? Pior, tem isso. né? Era feito pra durar nas coisas, né? Era Hoje em feito dia para não é durar feito. mesmo. Então tinha muito isso, assim. E aí a galera foi chegando lá em casa e assim, já saí de lá com 3, 4 bandas, né? O povo já. Vamos tocar, Entendi. vamos montar uma banda, vamos fazer não sei o quê. Aí meu irmão já me deu a guitarra dele. Falou assim: não, essa guitarra é sua agora e tal, esses pedais, não sei o quê. Pai. Aí eu já fiquei mais confortável. Aí treinava durante mais tempo, né? Já Que não ano tinha foi mais isso aí, aquela. Gisele? Foi 97, cara. Por aí, 97, 98. Por O aí. teu irmão parceiro pra caralho pra liberar a guitarra, né? Cara, e ele foi muito parceiro depois, né, disso, porque lá em casa foi aquela coisa de todo mundo tem que se fazer alguma coisa para ganhar dinheiro e tal. Meu pai não queria que eu fosse músico, minha mãe também não queria. E aí, quando eu decidi que ia fazer música de verdade, eu fui falar para todo mundo lá, cara, eu quase morri, né, espancado. Imagina. E aí o meu irmão, ele já trabalhava, né, já tinha uma grana e tal, então ele me ajudou muito. Ele comprou outra guitarra para mim depois, melhor. Ele foi procurando pedais, né? Então foi achando. Então, tipo, a realização, talvez, eu penso, né? A gente nunca conversou sobre isso. Mas a realização dele era que eu tocasse melhor e tal, assim, e tivesse acesso às paradas melhores para tocar cada vez melhor. Ah, fudeu. Então isso foi muito bacana. Massa. Opa, eu ia te perguntar, ele falou ali que ele foi no show da Catedral. Não foi nessa banda que o Thiago, que conversou com a gente, tocou, né?
Não. Teve o Thiago Vieira, porque eu me lembro que ele tocou numas bandas grandinhas gospel, né? Sim, mas eu acho que Catedral não, cara. A Catedral, ela era gospel? Não, né? Então, É. o Catedral, ele começou com uma banda gospel, como uma banda gospel, né? E que tinha uma visão... Eles são aqueles caras que se parecem muito com Legião Urbana. Sim, eu sei, isso eu tava lembrando, só não tinha na cabeça que era gospel o som deles. E não, eles eram passou. gospel, mas eles não falavam, assim, com as letras mais Aberta- claramente, né? Mas era uma banda gospel. Tipo Rosa de Saron, assim, que as letras ficam Isso. num lance meio subentendido, assim. Isso, exatamente. Então, eles falavam muita coisa assim, mas o nicho era gospel, até o momento que eles decidiram que iam traçar uma carreira secular, né, como falam. E aí a igreja caiu matando em cima, foi uma parada meio louca, assim, que aconteceu. Isso foi recente, que a minha memória é uma maravilha, né, isso é tipo 2000, Sim, 2002. 21 anos atrás. Recente. Foi recém começou. Recente, coisa Fazia recente. pouquinho Isso, tempo mas agora. foi ontem, né, Foi ano cara? passado, hein? 2000. Ano passado. E aí rolou essa Caraca. treta, eles começaram a fazer as músicas totalmente voltadas para o meio secular, assim, sem essa amarra do meio gospel. Pode crer. Entendi. Pouca gente fez isso e deu certo, né? Porque tem Eu não uma... sei de ninguém quem é que fez isso que deu certo, pra você ter uma ideia. Que tu lembrar de alguém. Também não eu lembro. acho que talvez a galera da gringa que não tenha tanto essa coisa, né? Essa cultura de ou é um ou é outro. É desafiar o status quo, né? Tipo, Isso. é complicado. Tipo, É bem tu complicado. tem que ser muito seguro de si pra fazer isso. Segundo eles não trabalhavam totalmente com música, né? Então eles tinham essa liberdade de poder escolher e, tipo assim, cara, se der certo, deu, se não der certo. Aconteceu uma coisa parecida com um cara chamado Thales Roberto. Não sei se vocês Ah, sim, conhecem. O claro, era Cacau backing tocava do com ele, Cacau Jota Santos. Quest, ele fazia backing Isso, vocal do Jota Quest. esse cara Eu lembro mesmo. desse cara. Teve um momento que ele decidiu fazer carreira solo secular e aí a igreja caiu matando e tal. E aí o cara não fez, né, sucesso fora. E aí ele voltou e a galera, tipo, beleza, vamos lá. E aí, mas ele não é mais tão famoso assim, mesmo dentro do gospel, porque ele fez Cara, isso, né? desculpa a minha ignorância, mas o que seria o conceito de música secular? Música secular é a música que você gosta. Ah, O que não é gospel. música mundana, no caso. O que não é gospel. É o que não é Entendi. gospel. Entendeu? Entendi. Aqui tem essa definição. Sobre isso, mundano, né? É um termo que eu acho extremamente ridículo. É Mas é feio, isso, né? tem Eu acho isso. feio. É uma música É o mundana mundo e a ou nós. música cristã, a música para o louvor, sei lá, né? Enfim. Esse é um tema bem delicado, né, cara? É um tema muito delicado, porque, assim, cara, eu acredito muito que a igreja foi e é ainda uma enorme escola, se não uma das maiores escolas de música no Brasil. Eu acho que a grande maioria das pessoas não percebem isso, que você tem um grupo semanalmente para tocar diferente de pessoas, né? Então tem essa interação entre músicos que estão começando e músicos que estão já no meio da carreira, como músicos, né? Conhecem muita coisa, podem te ensinar muita coisa nesse caminho. E tem uma galera que está começando, que precisa de ajuda e eles ajudam. E você tem toda aquela convivência de palco que é super difícil de você conseguir uma banda, conseguir um evento para você tocar, com um som legal, com equipamento legal. Isso tudo a igreja fornece, né? E às vezes é a única oportunidade que alguém tem de entrar na música, né? Exato, exato. E aí é uma baita escola. Eu ia falar puta escola, mas não ia dar bom. Aqui não tem problema. O problema são os evangélicos, né? De falar, puta escola, a igreja é uma puta escola. Mas ele, assim, ó, que compreenda a intenção, que a intenção é positiva. É uma baita escola, total, né? Então, uma baita escola. Até hoje eu acho isso. É uma escola do caralho. É bem por aí. Então, aí a assim, audiência caindo. a grande maioria dos meus alunos é evangélico, sabe? Até hoje, assim, tem muita gente que me procura que é da igreja. Tem pouquíssimos alunos, assim, que não são da igreja ou que não atuam em banda. E, geralmente, esses alunos,
eles tendem, não é que é uma regra, mas eles tendem a não se manifestar muito com relação ao estudo da guitarra, porque não tem onde tocar, entendeu? Não tem com quem tocar, não tem com quem trocar essa ideia, né? Então é um hobby muito solitário, né? O cara se tranca no quarto, toca ali, acha legal, mas ele não acha legal o suficiente para botar nas redes sociais, ou não acha legal o suficiente para montar uma banda. Então tem uma série de coisas assim que trava, Mas, né? cara, mais delicadas. e nos casos da galera, tipo assim, ó, nem a Lari Basílio, Uhum. é um exemplo de musicista que é do meio evangélico, né? Pelo que eu sei, assim, até o que eu sei. E, tipo, ela, pelo jeito, se trancou no quarto e usou isso como motivação para Como expor pro mundo, tá motivação. ligado? Pois Exato. e é meio que controverso, né? Tem uns que se trancam e ficam para si, e outros se trancam, mas aproveitam aquele momento ali e extravasam. Tipo, não, já que eu tô Matheus trancando Assato aqui, fez isso também, né? e nossa, né? Uma galera, né, cara? Uma galera. O lance é que tem essa brecha, né? Como em qualquer código, tem essa brecha, né? A música instrumental, ela é instrumental, ela não necessariamente... Se você bota um título gospel, né? Ela já se intitula gospel. Se você não bota, também tá de boa, não tem problema. Tá mais na Então pessoa em si do que qualquer outra coisa, né? De como é que a pessoa é encara do muito que mais do que a pessoa a fala, né? música. Do que a pessoa age. Tem muito disso, né? Uma certa hipocrisia latente, assim. É louco, né, Caraca, cara? foi para um outro plano essa parada, né? É o Não, nosso mas, bar, meu, é né, meu? massa. É o É o bar da nosso bar, palhetada. né? Tipo assim, no meu Facebook eu tenho acessado pouco, mas eu tenho muita gente ali que é do meio evangélico, dá para notar pelo que o pessoal fala, assim. E volta e meia eu vejo umas discussões, assim, feias da parada, assim, tipo, sobre o cara que é evangélico poder trabalhar com música na noite, no meio mundano, vamos dizer assim, sabe? E Tem tem muito gente disso. que é totalmente contra e tem gente que tem a sensatez de dizer, não, cara, mas o cara tá trabalhando. É o Tipo, o trabalho, cara né? sabe o que tem dentro dele a ponto de ignorar o que não faz parte do que ele acredita naquele meio que ele tá e tá tudo certo, sabe? Isso. E tem gente que já diz que não, tu não pode nem sequer estar lá, sabe? Isso é uma discussão que, pelo jeito, vai ser infinita mesmo, sempre vai ter no meio da galera, assim. Desde quando eu sou moleque, isso acontece, né? Desde quando eu fazia parte da igreja, isso acontecia já. Então, não é uma parada que vai mudar agora. É. E Cara, teve 20 anos para correr atrás disso e não mudou, e não vai ser agora que vai mudar. Infelizmente, né? Pois é. Às vezes, eu me lembro que eu tive uma namorada que ela era adventista, né? Uhum. Então eu acabei, tipo, eu nunca fui um, um, um cara que teve uma religião, que frequentasse uma religião. Sou católico, mas não frequentava a missa. Com ela, eu até eventualmente ia lá na igreja com ela, mas eu ia muito mais por causa do lance da música mesmo, do coral, de ver a banda lá tocando e tudo mais. Só que na época, cara, eu era metaleiro, então era uma parada muito maluca. Eu tinha 3 piercing na orelha ali, eles não usam brinco, né? As mulheres não usam brinco. Eu tinha o Eu tô cabelo aqui. comprido no meio das costas. Eu usava a camiseta do Iron Maiden. E, cara, quando ela me pedia pra ir nos cultos, eventualmente, assim, no final de semana, cara, eu ia do jeito que eu me vestia, entendeu? E Óbvio. eles, nossa, iam se vestiam, usavam a melhor roupa pra ir louvar, né? E, cara, eu me lembro que eu respeitava muito, assim. Mas pra mim, tipo, eu respeitava todo mundo, eu me dava muito bem com todo mundo, mas era foi o meu primeiro impacto com relação a, cara, eu quero ser extremamente respeitoso no que eu vou falar, sabe? Mas beirava às vezes a hipocrisia, no sentido de eles estavam lá para ser o melhor possível, Uhum. mas o tamanho do julgamento às vezes que existia, ao invés de fazer o meu melhor, né, eu ficava olhando o pior que o outro tinha feito. E Isso. daí eu me lembro que conversava muito disso com ela, assim. Dizia, sabe, tipo, poxa, deixa o outro, né? Faz o teu melhor, né? Independente se ela tava usando brinco ou não tava, ou se ele fez uma tatuagem ou não. Era uma parada muito maluca, assim. Mas para mim era um amor às vezes assim, eu amava por conta principalmente da música. Mas eu não gostava do que eu via, não das pessoas, da amizade, ele era tri. Mas às vezes do que eu via ali, sabe, que começava aquele fuxiquinho por causa que a pessoa fez X, Y, Z, assim. Foi um universo diferente, assim, de acompanhar.
naquela época. Eu fiquei alguns anos com ela. Foi bem, como é que se diz? Contraditório. Foi um conflito na minha cabeça, assim. Foi uma coisa bem maluca. Mas a música é impressionante como a igreja tem a habilidade de impulsionar quem quer. Isso é verdade. Muito Não, incrível e mesmo. unir, né? Eu acho que antes de, tipo, o cara pensa no lado do músico, mas, tipo, tu pensa como uma comunidade. O que une essa galera, a religião, mas a música faz unir, é o entretenimento, é o que Uhum. faz não ser, entre aspas, chato, né? Porque, tipo, Uhum. tu vê, se tu olhar lá a cultura norte-americana, dos caras que são, que se unem nas igrejas. A igreja nos Estados Unidos estava se tornando uma coisa muito chata. E aí os caras começaram a botar música dentro da igreja, começaram a formar um coral, e aí as comunidades se uniam. Tinha a comunidade negra que se unia muito forte, a comunidade da outra religião que se unia. Independente da raça, eles se uniam por causa da música e da religião, né? Então era muito forte por causa disso. A gente E- sempre vê falar sobre as divas do R&B, né? Todas cresceram dentro da igreja. Uhum. É exatamente por causa disso, essa escola, né? De lá eu tenho voz, lá eu consigo cantar, lá eu tenho um público, lá eu tenho... E não necessariamente essas pessoas têm esse credo, né? Elas cresceram naquilo e elas, assim, tá ok. Eu não vou contestar isso, mas é um ambiente legal que eu tô aqui entre os meus amigos, eu posso cantar e eu posso fazer aquilo que eu gosto, posso ter uma banda, posso tocar, né? Então, beleza, vou ficando por aí até o dia que der. Massa mesmo. Era só o universo. Era o universo que cresceu mesmo, né? Eu acho que com certeza a minha maior escola de música foi a igreja, né? Porque foi o start, né, da coisa, né? Foi o pontapé inicial de onde tudo começa, onde tudo fica normal, né? A música é uma coisa muito comum, é uma coisa muito normal. Então, assim, pô, como é que você é da igreja e não sabe tocar? Como é que você é da igreja e não sabe cantar? Né? Então, é uma parada que normalizou a música para mim. Então, eu nunca tive essa parada de, nossa, não vou dar conta de tocar essa música, esse desafio tão longe, sabe? Lógico, você tem os desafios. Essa música é muito difícil, eu vou precisar de muito tempo para poder conseguir tocar ela. Mas não é uma parada que não é alcançável. Na minha cabeça nunca foi por causa disso, né? Porque era muito comum você fazer. Então, e era muito simples, por exemplo. As pessoas que não estão inseridas no contexto da igreja, elas não entendem mudança de tom. Tipo assim, eu tenho uma música que eu quero muito cantar e eu preciso cantar ela no tom original daquele cantor lá que tem, tipo, sei lá, o cara é tenor e eu sou barítono. Eu não alcanço as notas dele, né? Mas eu vou ter que cantar no tom dele. Então tem muito disso, né? Na música de quem não está inserido no contexto. E na música gospel, cara, não deu conta, baixa um tom, baixa 2, baixa 3 e tá tudo certo. Isso é legal, cara. Eu gosto desse Melhor conceito aí. feito do que perfeito, né? Isso, o negócio é fazer, cara, é fazer a música, fazer Não, acontecer. e é bem legal isso aí, que tem a ver com feito melhor que perfeito, porque, na real, o que os caras fazem? Os caras chegam lá e, às vezes, não tem o recurso necessário. Tipo assim, eles curtem a música lá do Hillsong lá. Aí, só que, Isso. pô, às vezes tem uns arranjos malucos, o vocal é uma Equipamento mina é lá. tipo $100 mil. E tipo, não temos isso, mas a gente quer fazer. Vamos fazer do jeito que dá. Aí o cara vai cantar, ele vai puxar lá, sem sequer ter o violão acompanhando, o cara vai lá e puxa no tom que ele consegue. Aí a banda vai atrás e a coisa acontece do jeito original, sabe? E, cara, é muito massa, porque os caras estão de verdade botando em primeiro plano o que eles acreditam, que é ser devoto, né, meu? Que é. Escuta, eu ia falar orar. Qual é a palavra que tu usou, Rafael? Louvar. Louvar, worship. Eu tava pensando em worship, esqueci a tradução de worship. Louvar, tá ligado? Então, isso é muito legal, cara. Os caras realmente levam a sério isso, é uma coisa que tá muito internalizada e os caras fazem aquilo da melhor forma que eles podem. E é muito legal, cara. Eu realmente tenho muito respeito, assim, pela escola igreja, nesse sentido musical. Por isso, assim, porque tu vê que surge muita gente de lá, muito boa, em função desses perrengues musicais que o cara acaba se metendo, né? Tipo, o cara tira sarro, né? Chega lá, muitas vezes tem gente que vai cantar lá que é desafinada, que ele lança as modulações que a gente tá brincando. O cara começa num tom ali, e daqui a um pouco
tá, vai pro meio tom abaixo, meio tom acima. O músico tem que estar aqui, da casa deslizada aqui, vamos pra cá, vamos pra cá. Exato. E isso aí tudo é muito favorável, assim, a gente pode traçar um paralelo com o baile, tá ligado? Claro que no baile não vai ser tão forte assim o lance das escorregadas. Tem, mas enfim, os caras chegam no baile lá, aqui, ó, levanta a mão, eu nem sei isso, eu nunca toquei baile, mas os caras têm o sinal dos tons, aqui não sei o quê, aqui não sei o quê, eu não sei se é na sequência, tipo, esse é dó, ré, mi, eu não sei se é essa sequência que os caras fazem. Eu acabo não lembrando, porque eu toquei muito pouco baile, né, mas eu tenho isso. Mas tem a isso segunda aí, maior escola é sabe? baile, né? Não tem pra Com onde. Quem certeza, não foi crente vai pro baile que você se dá bem. Você aprende. É verdade. É verdade. É. Então eu tenho muito respeito por essas escolas, assim, que botam o cara no fogo, assim. Isso aí desenvolve. Isso com certeza. Acho que pelo fato também de você não ter aquele desafio, né? De tipo, cara, eu preciso fazer com o que eu tenho, né? Se você não tem uma banda, se você não tem aonde tocar, se você não tem essa parada, você não se desafia para nada. Então você acaba ficando um pouco mais estático com relação a isso. Né? Aí Eu acho é isso. Eu acho tri também a questão da igreja que ela acaba te como é que eu vou te dizer? Quase que te colocando uma crença na cabeça de tu te esforçar para fazer o melhor. Isso aí. Isso é o que mais acontece de verdade. Para quando tu chegar lá, tu fazer o teu melhor, né? Isso. É você estar preso a uma... crença. Não sei como dizer isso de maneira, de maneira não ofensiva. Mas, enfim. E lembrando que a ideia não é ofender ninguém, mesmo que ofenda alguém, não foi a intenção, né? Mas você acredita tanto numa recompensa que você se esforça mais, entendeu? Entendi. Para que aquilo aconteça. Então, achei que ia ser mais ofensivo. Não, eu mudei muita coisa do que eu ia falar. As palavras barganha estavam no meio, mas, enfim, brincadeira. Mas você se esforça muito por uma recompensa que não é necessariamente um pedido que você tem a Deus ou um desejo que você tem que Deus vai realizar, mas é uma recompensa de regozijo mesmo, sabe? De estar bem consigo. Eu consegui fazer isso, o melhor que eu consigo fazer. Sentir o dever cumprido, né? E isso é muito bom. Isso é muito bom. Em qualquer situação, né? Dentro ou fora da igreja. Você conseguir fazer aquilo que você acha e considera que foi o melhor que você fez é sensacional. E até isso se reflete bastante até no... Eu que frequentei muito grupos de Facebook, de equipamentos e tal, os pedalboards, né? E guitarras e amplificadores. Amplificadores nem tanto. Hoje em dia, o cara não consegue tocar alto na igreja, mas hoje em dia com simuladores é muito comum tu ver uma galera assim que toca na igreja, que às vezes nem tem tanta condição financeira assim, mas os caras vão lá e dão sangue para comprar um equipamento pica, tá ligado? Porque para eles tem que ser o melhor para poder fazer aquilo ali, entendeu? Então é interessante isso aí. A mesma coisa que o Rafael falou, né? Todo mundo tá muito ligado, assim, vai com a melhor roupa, né? Todo mundo tenta dar o seu melhor do jeito que pode. Então, assim, cara, é a cultura de lá. Eu acho triste daí. Cara, é muito maluco, né? Porque o Pablo tava comigo no final de semana agora, eu tava mostrando pra ele lá. Atualmente, eu acho que uma das músicas que eu mais escuto é gospel. É de uma igreja aqui de Porto Alegre aqui mesmo. E, cara, eu não me considero cristão, assim, não me considero um cara, até porque eu nunca fui na igreja também, mas as músicas deles são muito boas. Eu acho legal, cara, sei lá, eu fico pensando assim, tem muitos prós nessa parada da música na igreja, porque, cara, eles te oferecem muita estrutura, né? Pelo menos nessa igreja ali, cara, é um show, né, Pablo? Cara, é painel de LED, cara, a melhor estrutura, sabe? A melhor estrutura, assim, de todas. É um negócio muito massa. Nível muito profi, assim, né, cara? E uma coisa que nós estávamos conversando, assistindo esse vídeo lá que o Rafael mostrou, que é muito interessante, né, meu? Tu vê na interpretação de quem tá tocando, sabe? Na expressão ali, que os caras estão realmente se entregando para aquilo ali, sabe? Aquilo ali me chama muita atenção, assim, porque... É de propósito. Sim, sim. E é difícil, isso é uma coisa que é mérito. É difícil tu ver uma entrega tão potente, tão foda, de uma galera num palco, assim, fazendo o melhor daquela energia, sabe? Musical, que não seja na igreja, assim. Na igreja, assim, é onde eu vejo os caras entrarem num clima, assim, que, meu Deus, os caras realmente estão conectados com aquilo que eles acreditam, sabe? E isso é sensacional, sabe? Eu acho muito, muito massa, assim, uma coisa que
que eu tento levar para mim, assim, como músico, independente do que eu toque, assim, é esse tipo de clima, assim, de conexão musical consigo mesmo, ou como tu queira acreditar que seja. Essa é uma muito percepção legal muito isso. bacana, cara, de quem tá de fora da igreja, né? É uma percepção muito bacana, porque quem tá dentro da igreja não percebe isso, né? Porque Sério mesmo? essa entrega é o comum, né? Porque ali a música, ela é uma ponte, né? Uhum. Que vai te ligar ao Supremo, né? Isso Ao aí. divino. A música em si, ela não é um entretenimento como a gente pensa, né? Ela não é um meio de fazer coisas legais e tal. Ela é só um fundo musical, um background para que você se conecte com o divino. Então, essa expressão que os músicos têm em geral, eles estão realmente com essa conexão, né? E nesse momento, com essa conexão, e tocar é mais do mesmo, na verdade. Então, essa percepção assim que você tem sobre tocar e experimentar essa vivência consigo mesmo ou com o divino, é uma percepção de quem está de fora. Quem está de dentro não Já É passa a comum, ser né? natural, assim. é, é uma Massa. parada muito muito comum, Do que Cara, eu... esse podcast hoje, eu jamais imaginei que a gente fosse levar a conversa para esse lado, né? né? A gente já teve vários guitarristas do gospel que a gente não se aprofundou tanto no assunto, né? É verdade. Mas é pelo que eu percebi, Gesiel, hoje, tipo, a tua família, ela veio desse universo da igreja, mas hoje tu não segue, eu não sei se tu frequenta hoje, Não. ou se tu deve ter tuas crenças, mas não tá mais Então, imerso a dentro. minha família inteira, né? Ela é evangélica e tal. E teve um momento que eu comecei a questionar, né? Teve um momento que eu comecei a ler muita coisa, teve um momento que eu comecei a ficar muito curioso sobre todas as outras coisas, né? Fora daquele grupo. Uhum. E eu acabei tirando minhas próprias conclusões, né? E eu achei por bem que eu não teria religião mais. E, assim, o que eu mais me associo hoje, talvez seria o agnosticismo, porque eu acho que é o mais fácil. Não tem igreja, não tem uma regra, não tem. A parada é tipo assim, cara, você acha que de repente pode ter um ser supremo que está regendo tudo isso, ou que largou tudo isso aqui e tal, mas não necessariamente tua vida gira em torno disso, sabe? Assim, há uma força criadora, há uma força que empurrou a evolução, há uma força que fez alguma coisa com relação a isso. Existe. É a regra de ouro do agnosticismo, né? Mas você não precisa ficar se reunindo com um bando de gente que acredita na mesma coisa. Você não precisa ficar julgando as outras pessoas que não acreditam nisso, né? Você não precisa ficar diminuindo ninguém que acredita nisso ou não. É O menos fanático, ateísmo, né? Tem menos... o ateísmo ele quase me pescou. Mas tem uma galera muito chata lá, velho. Muito chata. Que fica assim, cara, esses idiotas que ficam crendo nisso, não sei o que. Fala, cara, bicho, você acredita em signo, por que que você não. É pior que os veganos, né? Cara, então É assim, fogo. tem uma galera que, tipo assim, não é que é o fã-clube, sabe? O fã-clube é que é chato, velho. É o Aí não dá. fanatismo, né? Tipo, a minha verdade é maior que a tua. É, Eu acho que o conflito todo hoje em dia é. Cara, eu tive a oportunidade de conviver com a minha ex-namorada, né? E eu tive na imobiliária, eu tive, cara, assim, ó, os opostos totais dentro, né? Tinha um lá que era ateu total, tinha dois que eram cristãos, cada um de uma igreja diferente. Tinha um que achava que tinha que botar tudo que era pastor numa parede e metralhar. E ele falou isso para um cristão, entendeu? Nossa Senhora. Então, assim, e daí, cara, o que eu, conversando com todo mundo ali, o ateu era o que mais ficava tentando questionar os cristãos. E aí, porque essa coisa de eu estou certo é muito legal pra todo mundo, né? aí eu peguei um dia, me deu um estalo, assim, sabe? Que eu me dei conta de certas coisas que hoje, cara, cada um fica querendo botar a sua verdade para tudo. Ninguém aceita do outro, né? E daí eu peguei e cheguei nele, eu disse, era o Léo, o editor de vídeo que a gente ama. Eu disse, ô Léo, me diz uma coisa, cara.
se o Jorge trouxer amanhã uma Bíblia aqui e começar a botar a mão aí no teu ombro e, cara, porque Jesus vai te salvar, porque isso, porque aquilo e tal, tu vai curtir? Daí ele pegou e disse, porque o Jorge não fazia isso, né? O Jorge até respeitava bastante ele. Daí ele pegou e disse, não, claro que não. Deu, então por que tu fica fazendo com o Jorge? Por que tu fica obrigando o cara a querer ser ateu, tá ligado? Tipo, não, porque Jesus não era isso daí que tu tá falando, não, porque isso daí é mentira. Cara, tu fica querendo botar a tua visão na cabeça do cara, entendeu? Tu só tá fazendo a mesma coisa, só que é o contrário. Eu disse, então, pô, para de encher o saco, meu, e vai ficar brother, né? Daí depois daquilo lá a gente nunca mais teve... Ah, cortou a minha câmera, eu acho, por algum Deu uma motivo. travada. É. Todo mundo trava. Mas enfim, nunca mais teve estresse, entendeu? Depois disso, porque ele se deu conta que, no final das contas, o que ele tava pregando, só que tava pregando o Oposto. ateísmo. Eu perdi um aluno, assim, cara, com essa ideia. Foi muito engraçado. Eu tinha um aluno de arranjo, na verdade, né? E aí ele ateu, né? Já tinha sido evangélico e tal, e aí, de repente, ele se tornou ateu. E ele virou esse ateu que Que tenta prega. convencer todo mundo, né? E aí ele trouxe uma música pra gente trabalhar, né? Sobre os arranjos e tal. E aí eu falei, me lembra um pouco Hillsong, que foi o Pablo acabou de falar, né? Cara, esse cara ficou bravo, velho. O cara ficou muito bravo. Tipo, assim, sério? Mas não sei o que, isso, aquilo. Eu falei, mas me lembra um pouco. A gente começou a falar sobre fórmula da música, fórmula do sucesso da música, né? Sobre riffs que pegam, sobre melodias familiares. E a gente começou a entender e ele falou assim, poxa, mas eu não acredito, não sei o que, tal, tal, tal. Isso, aquilo, e papapá. E começou a falar sobre o ateísmo e trocando ideias sobre a não existência de Deus, e etc. E tal. E aí eu perguntei para ele assim, cara, mas o ateísmo é não acreditar num Deus, certo? Ele, certo. E por que te incomoda tanto a aparição de um Deus na vida das outras pessoas? Porque se isso não significa nada para você, tá tudo certo, né? A pessoa pensa o que ela quiser. Aí o cara ficou assim, né? Não, mas não é isso e tal. As pessoas precisam entender, já é 2020. As pessoas precisam saber da verdade. Eu falei, cara, mas é a verdade delas, né? Se elas querem se apegar a alguma crença e você não quer, cara, acho que todo mundo tem que ter esse direito, né? Então eu acho, talvez, que o teu ateísmo não seja tão forte assim, porque se alguém chegar aqui falando da palavra de Deus para você, é capaz de você voltar a ser evangélico. Aí ele ficou puto. Aí umas 2 aulas depois, ele, professor, eu não vou para aula hoje não sei o que e tal. Aí nunca mais veio. É quase com aquele lance, o mundano ao contrário, né? Isso, Não, isso. isso daí é mundano. Não, o cara é ateu, não, mas isso daí é cristão. Porque assim, acho que não deve incomodar, sabe? Não deve incomodar o outro. Assim, não deve te incomodar o que o outro escolheu, né? Porque é uma escolha dele, né? O cara, talvez ele Mas é faça engraçado, né? Porque tu expôs pra ele uma música de exemplo, mas tu tava falando absolutamente da parte musical, né? questões Tipo, técnicas, né? Questões técnicas, ó. não O haveria o refrão é assim. menor problema do cara Não, fazer um paralelo ali, porque é música. porque era uma questão musical mesmo, assim, ó, os acordes, os timbres, Pois é. o refrão, toda a estrutura era muito baseada nisso. E aí depois ele falou assim, é verdade, porque até esse cara da música, eu não lembro mais qual que era o cara, mas o vocalista criou uma igreja que era meio voltada para o ateísmo, assim, uma parada meio, uma igreja de ateus, sabe? Não sei bem como definir isso. Mas aí eu falei, olha É aí. engraçado, né? Uma igreja de ateus. Aqui Ele formou um grupo assim para isso. Nós acreditamos que não acreditamos em nada. Isso. É meio que tentar provar, né, que você tá muito certo, assim, que... E sei lá, Nossa, cara, isso é tão 20 anos, sabe? Não vamos louvar, não vamos louvar, não vamos. Nossa, E o cara tá nossa. lá, centro das atenções, ganhando mó grana. Cara, mas é muito doido, muito doido essa função, assim, se a gente começa... Eu me lembrei de um vídeo do Porta dos Fundos que eu vi esses dias. Era o Fábio Porchat e aquele outro magrão, barbudinho. Não me lembro como é que era. O Gregório.
Cara, eles se batem assim num bar, e aí o Gregório vira bebida assim no Fábio Porchat. Aí o Fábio Porchat, pô, olha aí, caralho, e tal, não sei o quê. Ah, o que é? Vai pra lá, ô viado. Aí o Gregório pega e responde, não, mas eu sou viado mesmo. Aí o Porchat assim, que viado o quê? Olha essa cara que tu tem aí, cara de hétero. Ele, como assim tá me chamando de hétero, cara? Tá ficando louco? Não sei o que. Não, eu gosto de cu. É muito engraçado. Aí o Gregório pega e diz assim, vai embora então, filho da puta. Aí eu Porchat assim, sim, minha mãe é puta mesmo, ganhou dinheiro, levou dinheiro pra dentro de casa chupando rolo e não sei o que lá. Que puto que tua mãe deve ser a maior dona de casa. O que tu falou da minha mãe, cara? Tudo ao contrário, tá É uma ligado? Tudo ao briga assim pra contrário. ver quem A tá gente não com se dá a conta, às vezes, verdade, dessa né? função contrária, né? Que a gente, às vezes, a gente tá tá fazendo exatamente a mesma coisa, só que ao contrário, às vezes. Muito louco. Hoje, Zé, hoje tu vive de música, tem banda, professor. O que tu faz? Eu preciso te conhecer também, né? Não, hoje eu vivo de música, eu trabalho só como professor de música, né? Eu tive banda até 2019, banda instrumental, né? A gente fazia muito workshop, fazia umas paradas assim, então fazia muito workshop, é ótimo, né? Banda instrumental fazendo muito workshop é uma outra realidade. Mas a gente fazia algumas apresentações, alguns workshops, é, só que isso vai cansando, né? Vai cansando, porque a gente sabe que hoje em dia no Brasil banda é uma empresa falida, né? Você paga para ela sobreviver. Então não fazia muito sentido você ficar gastando dinheiro, investindo dinheiro numa parada que você tem absoluta certeza que não vai virar um retorno financeiro depois. E quando você está nos 40, ou beirando os 40, você já, tipo, já tá naquela de, bicho, eu não sei se eu quero me esforçar tanto assim para ganhar dinheiro, não, sabe? E aí você já começa naquela, mas por que eu escolhi mesmo, né, a música? Eu queria fazer o quê? Então, quando eu decidi que seria professor, há 20 anos atrás, eu decidi que ia me aprimorar nisso, né? Ia me dedicar a isso. E que banda seria uma coisa que eu faria esporadicamente para me Hobby. divertir, isso. Para trocar ideia com outros músicos, para de repente acontecer uma viagem legal e aí fazer essa viagem e tal, ou uma gravação com uma banda legal, isso seria tudo uma boa experiência para mim como músico, né? Mas não como professor. E aí a ideia de ser professor de música me atraía mais do que ser músico, porque eu via a canseira que era ser músico, sabe? Aí, tipo, cara, entrar num carro e viajar 3, 4 horas para poder fazer um showzinho num lugar assim super pequeno, com uma galera que não fazia ideia quem era você e tal, e sair correndo atrás desse sonho infantil, né, de ter uma banda que fez sucesso e tal, de ser reconhecido, de suas músicas estarem na boca do povo. E isso é uma parada ultra mega difícil, né? Então, assim, essa realidade bateu muito cedo para mim e eu falei, cara, não, acho que não é por aí. Acho que eu quero trabalhar com música, mas eu não quero viver essa vida, não. Eu quero estar em casa bonitinho, 9 horas da noite, banho tomado e o berço arrumado, né? Vamos dormir. Mas é aquela coisa de chegar 3, 4 horas da manhã do baile, sabe? Do barzinho. É uma parada que eu até tentei, mas, velho, não dava. Não dava. Não Cansa, combinava meu, comigo. cansa mesmo. Chega um ponto em que cansa. Ainda mais quando o cara, sei por experiência, né? Tu vê um mercado todo se movimentando, não se movimentar, né? Ficar É, estático, tudo crescendo, os preços subindo e isso. cachês o mesmo de Achei a mesma 15, coisa. 15 anos atrás, A entendeu? mesma coisa. É a mesma coisa com aula, assim. Se eu subo, sei lá, R$ 10 aqui do valor da aula, a galera já começa a chiar. E aí eu começo a perder aluno. Então cara, tenta convencer a pessoa de que o teu produto está cada vez melhor, né? Que tu tá pagando grana para outros professores para tu aprender coisas diferentes, que tu tá evoluindo, né? Como professor também. Mas ninguém entende isso, cara. Ninguém entende isso. É uma profissão meio cachorro, assim, né? Sim. Meio na surra. Você vai lá e tenta. Algum vai pagar, outros vão reclamar e não vão fazer, né? Mas trabalho só com aulas mesmo. Então, eu tenho Aulas. algumas músicas gravadas, né? De instrumentais e cantadas também.
tem um álbum todo cantado, assim, que eu compus em 2013, de 2013 pra cá, mas não gravei, cara. Porque, enfim, eu acho que não era a hora de gravar e talvez, quando eu ficar um pouco mais calmo agora, esse ano não dá pra ficar calmo, né? Mas talvez ano que vem eu volte com essa ideia de gravar esse disco. Que Que é uma estilo que parada. é, Gisele? Esse Cara, é álbum uma aí. mistura muito louca, porque, ó, 2011 eu resolvi entrar para a Escola de Música de Brasília aqui para fazer um curso chamado Arranjo para Big Band Jazz. Que massa. Então, você arranja para Big Band, né? E para todo um grupo de cordas, todo erudito também, porque eles avançam um pouco mais nisso. E aí eu me apaixonei pelo jazz, né? E pelo arranjo, os sopros, a coisa do quinteto, né? De sax ali, do quarteto, de brass, né? Não lembro como é que é o nome aqui, enfim, trompete e trombone. Uhum. Os metais, isso. E Ah, sim. aí você acha muito legal esse mundo, sabe? E aí você começa a querer fazer isso também de uma maneira mais perto daquilo que você já estava habituado a fazer, que era o rock. E aí eu queria que fosse cantado e eu queria que fosse muito parecido com uma parada que eu gosto muito, que é o Rich Kotzen. Uhum. Só que Rich Kotzen com Big Band não cola, né? É uma parada meio tipo assim, é muito rock and roll para muito voicing de banda, né? De Big Band, De orquestração, sim. de orquestração e tal. Então eu tive que misturar essas coisas para elas darem certo. Então ficou um Entendi. rock meio funk, um rock meio jazzy também, né? Às vezes, né? Porque tem muito voicing louco, tem umas paradas muito loucas assim acontecendo. E é em português ou em inglês? Então, tem uma música só em português que eu fiz para o meu pai que faleceu, mas eu nunca consegui cantar a música, então eu tô esperando. Eu tô esperando conseguir cantar a música, né, para eu conseguir gravar esse álbum. Mas não conseguiu cantar por algum tipo de emoção ou porque tu não Isso conseguia executar depois? é Ah, muito tá. difícil, cara. Quando você compõe uma parada específica de um momento específico, e esse momento é muito emocionante, você, cara, tem que ser muito pé no chão para conseguir fazer essa parada sem cair, velho. É Eu muito sei louco. porque quando eu fiz a música do meu filho, cara, do Vicente, toda vez que eu ouço que eu vou cantar, eu sinto a mesma coisa. Então, É, é foda mesmo. exato. Então você sabe exatamente o que acontece. Então, assim, cara, é muito complicado essa parada de gravar disco de maneira independente hoje, né? Porque você tem na cabeça aquela coisa da qualidade do som, da mixagem e tal, e às vezes você não tem tanto recurso financeiro para mandar fazer isso em outros lugares e você acaba fazendo. E aí sai uma bosta e você fica, pô, que merda, podia ter investido melhor nisso, né? Esperado mais e tal. E eu tenho muito disso, assim, eu faço minhas coisas e eu simplesmente largo lá porque eu tenho vergonha de ouvir. Tem um monte de vídeo meu no YouTube que eu não vou lá ver porque eu com certeza vou apagar. As minhas músicas mesmo assim no Spotify eu quase não ouço. Aí eu vou vendo, né? Porque eu não ouço a música, eu vou ouvindo, eu ouço os erros, né? Eu ouço, isso aqui podia ter ficado melhor, essa frequência aqui podia ter dado um lima nela, né? Cara, E sabe aí que eu era assim com meus trabalhos autorais, tudo que eu já fiz assim. Mas depois de um tempo eu vi o Gene Simmons do Kiss falando um negócio interessante que uma vez perguntaram pra ele isso aí, cara, se tu voltasse lá no disco lá de 75 lá que tem Rock and Roll Night, Dressed to Kill, tu faria diferente as coisas? Ele disse, cara, não, porque aquilo lá é, foi um retrato do melhor que eu podia fazer naquele momento, entendeu? E quando ele exato. falou aquilo para mim, passou a fazer sentido na minha cabeça. Ah, pois é, meu, por que que eu não tem, sabe? Se eu ouço o que eu fiz naquele momento lá, era o que dá para fazer e hoje eu evoluí, graças a Deus, sabe? Que bom que eu não sou mesmo que eu era antes. E você segue o baile, sabe? O máximo que o cara faz é tipo, É. não pilhar muito de ouvir, mas ter assim, ser tão crítico assim, eu aprendi a desapegar assim, para mim foi uma coisa positiva para mim, Eu sabe? tô mais calmo com relação a isso, né? Eu não digo que eu tô curado disso. Assim, eu ainda tenho essa parte crítica muito grande, muito latente ainda,
Mas eu tô mais calmo com relação a isso, assim, eu deixo os erros, porque a expressão foi melhor. Eu prefiro um bend quase lá de afinação, sabe, do que Mas com uma mas emoção. com uma emoção legal, do que, tipo, consertar esse bend e deixar ele afinado, mas aí com emoção cagada. Uhum. Então, assim, eu prefiro deixar uma nota que não saiu direitinho no ligado, mas saiu um baita fraseado louco ali de feeling da hora, né, do momento, do que falar, porra, uma notinha, bicho, eu vou fazer de novo. Não faço mais. Eu te Então eu entendo. prefiro, né? Isso aconteceu porque eu comecei a ouvir as coisas antigas, que eu ignorei bastante no começo da vida musical, né? Então, assim, eu ouvi muito Jimi Hendrix, ouvi muito Janis Joplin, tô ouvindo muito Jeff Buckley. Show. E assim, Radiohead, velho. Cara, como é que eu ignorei isso? É sensacional, né, cara? Eu adoro também. Rush era uma parada que eu não tinha tanta frequência de escutar, e aí... Então você acaba vendo que, cara, porra, quem sou eu, né, velho, na fila do pão? Vou deixar o negócio rolar, porque o que está sendo capturado ali, na verdade, é a música, né? Você não precisa ficar pensando tanto em questões técnicas quando você quer emocionar alguém. Então, você não fica... Quase sempre aquilo que você ensaia para emocionar alguém não vai emocionar nem você, né? Então você já está meio que sabendo o que vai acontecer, né? A pessoa também É, começa a perceber que você está ensaiado e aí isso não pega, né? Essa parada não vinga não, eu muito. te entendo. Eu te entendo, o cara tem que estudar, ter aquela base, aquela estrutura para ter execução, ter clareza no que tu tá fazendo, mas existem certas coisas que só o momento Só o vão momento. trazer, vão Só o trazer. momento. Então, é isso que tu quis dizer, eu entendi quando tu fala assim que Isso. se tu ensaia muito, nem tu mesmo te emociona, porque tu já tá previsto, Já está muito já tá previsto. lá, Assim, né? já tá lá, né? Tu, tipo, não tem aquele momento surpresa de pá, olha o que saiu aqui, entendeu? Que pega todo mundo. Tu mesmo, parecia meu pijama aqui embaixo, ó. Tô de pijama embaixo. Aí. Eu Mas, descobri isso de cara, uma forma muito engraçada, cara, porque foi o seguinte, eu fui convidado para fazer um vídeo, né, com uns amigos meus, de música instrumental, e o cara falou, velho, eu preciso de um solo seu nessa música, e aí eu fiz o solo e tal, gravei para ele, falou, o que você acha desse solo? Cara, tá perfeito, é isso aí, vai lá, vamos fazer, vamos. E aí eu fui pro estúdio para fazer um videoclipe, né, e eu saí com a cabeça de videoclipe, né, eu vou tocar em cima de uma gravação e não sei o que, aquela coisa toda perfeitinha. Chegou lá, todo mundo nos seus postos, bicho, cada um com seu fonezinho. Vamos lá, o take que a gente não gostar, a gente volta e grava de novo, tá ok? na Mano, verdade, tudo ao vivaço, velho, tudo ao vivaço. Gravação de vídeo e áudio, tudo em tempo real. Aí, meu amigo, pensa no cagaço. E aí eu ali, não de boa. Por fora tava assim, não, tá tudo certo, tá tudo ok aqui, vamos lá fazer. E por dentro tava, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E aí foi, cara, primeiro take aquela bosta, né? Segundo take aquela outra merda, e todo mundo já começou a olhar torto pra mim, porque só eu que tava errando, né? puta que pariu. Que bosta. Aí o terceiro take eu falei, bicho, quer saber, velho? Eu toquei tanto essa música, né? Já com os caras e tal, então já é uma parada que, tipo, pô, eu gosto dessa música, é uma música legal. Dei uma respirada funda, assim, né? Botei o pé no chão, falei, velho, essa música tem que sair essa música, ela tem que soar isso aí. E foi um take maravilhoso, assim, bicho, sem tirar nem pôr. E aí eu vi os erros, né, que eu cometi, que são erros técnicos, e eu falei, cara, velho, esse take eu gostei. Os caras querem fazer outro? Se você tá incomodado com a técnica, eu tô achando perfeito, mas se você tá incomodado com a técnica, eu falei, não, pode deixar esse. E aí Esse desapego aí. foi aí que a chavinha mudou, né? Falou assim, cara, eu acho que o momento é a parada mais importante, né, na música. Você pode até tá ali, firme e forte, todo ensaiadinho, todo bonitinho, fazendo tudo que já está programado, mas o momento vai deixar essa programação muito mais viva, né? Muito mais outra coisa do que simplesmente uma repetição, mais uma repetição. Cara, isso é muito legal, cara, porque você entra num dilema de tempos atuais versus tempos antigos sobre a música em si, né? Eu vejo muito aquele canal do Rick Beato, que ele tem aquele quadro
What Makes the Song Great, que ele pega uma música, tem uma coisa que eu vou fazer hoje parecida no Instagram, vou analisar a música do John Mayer às 9 horas hoje. Ele pega uma música, geralmente ele pega a música que ele consegue encontrar com as faixas separadas, ele analisa a bateria separada, voz, guitarra, não sei o quê. E, cara, ele pega músicas que vêm toda a época do rock e pop, assim, dos anos 60 pra frente e tal. E, cara, quando tu vê algumas coisas executadas na antiga, na época do rolo de fita, assim, cara, tu vê imperfeição pra cacete, cara. Imperfeição pra cacete, assim, de tempo, de afinação dos instrumentos, sabe? De tudo, assim, cara. Mas, meu, é de verdade, entendeu? Os caras basicamente gravavam a banda ao vivo, no máximo faziam a voz depois, com overdub. E, cara, era tudo quatro canais, né? Se vira. E era isso, meu, sabe? E hoje em Dois dia pra batera e um pra cada coisa. Vai pro abraço, velho. E criou-se uma cultura da perfeição, né, cara? O lance de ter que deixar a voz completamente afinada, ou botar a bateria no grid, cravado, tipo assim. Hoje em dia, eu sei que parece coisa de tiozão falando, sabe? Mas, meu, não é, meu. É só uma constatação. Hoje em dia, tu não ouve mais banda. Tu ouve uma montagem musical de alguém, tá ligado? Pega uma voz, tu afina, tu pega a voz, tu afina e bota no tempo, não basta tu afinar, às vezes os caras botam a voz no tempo também, aqueles Elastic Audio do Pro Tools lá, e cara, não tem nada a ver com o que a banda executou na verdade, sabe? Então a verdade da banda hoje em dia não tá mais, muito difícil uma banda que esteja disposta a se expor com a sua verdade para uma obra musical, tipo, tem poucas bandas que se arriscam, assim, mas tem algumas que são mais old school que curtem, assim, e eu acho do caralho, sabe? E vai ter erro, vai ter trave, não sei o quê. Tem que ter, cara, né? E é isso, meu, tá ligado? Porque música é isso. Senão o negócio não fica musical, né? Fica muito perfeitinho. Isso me lembrou, cara, fui uma vez passar, para nunca mais, uma vez passar o final de ano Réveillon no Rio de Janeiro. E, assim, cara, eu não fazia ideia do quanto tumultuado era aquilo, né? E você ouve, por exemplo, tinha o show mais esperado, na verdade, da noite, era o show da Anitta, que era exatamente na virada, né? Virou meia-noite e entrava a Anitta. E aí, na praia lá, bicho, show de fogos maravilhoso e tal, pá, virou, beleza, entrou a Anitta. Mano, sonzão do cacete, aquela pegada eletrônica fodona, sabe? Assim, sem erro, velho, sem nada. E banda tocando, né? Batera tocando em cima do sampler, guitarra, baixo, tudo em cima, bicho, pesado pra cacete. E a voz da Anitta lá embaixinho, velho. Bem fraquinha, sabe? Porque a Anitta não tem um vozeirão, né? Ela não tem um vozeirão. Ela tem uma vozinha, assim, de bossa nova. Só que no ao vivo, todo mundo espera a gravação do disco, né? E aí a banda vindo, valendo, assim, sabe? E a voz dela bem bossa nova mesmo, assim, aquela coisa. Então, tipo, cara, a produção traz essa disparidade, né? O que eu acho que acontece com o gent metal. Isso é uma visão minha, né? Não estou dizendo que é assim, mas é uma visão minha. Você ouve um disco, por exemplo, do Monuments, e aí você vai ver um show, você fica extremamente frustrado, porque não acontece tudo que tem no disco. Eu não conheço nada de gent metal, me explica mais ou menos o que é, em cima do que tu te baseia, execução? Execução é muito técnico, tem muita coisa, muito detalhe, Sim. que, por exemplo, muito gate, né? Aí o cara faz... É tudo muito sequinho. Muito sequinho. E a possibilidade disso acontecer ao vivo, cara, não existe. Não existe. Não tem como. Então, assim, a galera sobe em cima do palco e faz um show, a barulheira do cacete, porque as pausas são muito curtas, né? E o ganho é absurdo. Às vezes são 3 guitarristas na banda, como Periphery, tem 3 guitarristas na banda. E aí, cara, das guitarras tudo afinado em mu, né? Porque não tem... É só mu. não tem uma nota mais grave que aquilo. E aí os caras vai tocando, ninguém entende nada, né, velho? Ao vivo é outra história. A galera que curte mesmo, assim, vai me bater. Mas infelizmente, assim, a estrutura que você ouve na gravação e a estrutura que você tem no palco, cara, não é a mesma banda. Bate. Aí fica aquela, né? A produção acaba ficando maior do que a música. E eu acho isso chato pra caramba. Muito ruim. Interessante. Mas Fala. Eu só preciso ir no banheiro rapidinho. Tô me Mas é bem comum, cara. É bem comum
a gente ia assistir eventualmente show de uma banda que a gente não conhece e tu não entende nada que o louco tá cantando, né? É exatamente isso. Porque você acaba tendo essa questão da produção ficando muito mais forte do que a própria música, né? É como se a produção tentasse salvar o músico. É essa a sensação que eu tenho. Não estou dizendo que é isso, mas é a sensação que eu tenho com relação a algumas músicas. Tipo, você vai ver Tesseract, que é uma banda de gent metal. Só que o vocalista é muito bom, muito bom. E os dois guitarristas são muito bons. O baixista é muito bom, é o cara que faz os riffs e tal. O batera é excelente. E os caras fazem tudo, bicho, para funcionar ao vivo. Ou seja, não tem essa zoeira de muita informação, saca? Porque no ao vivo sai o disco, velho. É impressionante, impressionante. Legal. Então, assim, isso é muito bacana de se pensar, né, na produção. Porque, tipo, a gente pode até fazer muita coisa interessante, legal, difícil. Somos 3 guitarristas, 2 guitarristas, um baixista fazendo a parada, a bateria toda quebrada. Mas a gente tem a opção de fazer uma parada que seja legal de se ouvir também, né, no ao vivo. Então, a produção não conta tanto. Os caras vão no estúdio e conseguem gravar isso de boa. Em qualquer estúdio. Isso é massa. Isso é muito legal. Acho legal. Uma visão massa. Rafael. Tu tá desde Não, antes tentando não. falar. Não, quando tu tá falando antes das bandas, eu até ia te perguntar se, por exemplo, naquele último par desse lance, que é poucas bandas que se expõem a essa questão do ao vivo hoje em dia e tudo mais, Sim. dessa forma. Eu ia perguntar se a gravação ali da Pedra, nessa última que a gente fez ali, que a gravação foi ao vivo, né? Foi todo mundo tocando e cantando ao vivo ali. Se tinha Sim. muita manipulação ou se era mais raizão mesmo, assim. Não, ali é até bem interessante tu falar desse exemplo aí da Pedra. Para quem não sabe, tem uma banda autoral chamada Pedra de Roseta e a gente gravou recentemente aí algumas músicas numa parada chamada Roseta Sessions, que foi um projeto aprovado pela Prefeitura de Sapucaí do Sul, cidade daqui do nosso estado, onde a banda é residente, vamos dizer assim. E a gente fez 4 músicas, 4 acho, onde duas com participação de um amigo nosso e 2 com a participação da amiga nossa. Uma cover e uma própria. No caso, cover, no caso do Luciano era uma autoral dele e uma autoral nossa. No caso da Paola foram 2 autorais nossas. E foram ao vivo, assim, valendo mesmo. Tipo, tudo no estúdio, a galera, tirando a bateria que tava numa sala isolada, a galera toda numa roda, vamos dizer assim, tocando ao vivo e tal. E, cara, valendo mesmo, assim. E até foi engraçado, né? Porque a Paola, ela é cantora lírica. E não tá acostumada, apesar dela gostar, não tem muita experiência com rock, assim, né? Ela chegou na hora de gravar lá com a gente, assim, a gente começou a tocar, as guitarras ali, normal, né? Banda de rock, né? Ela virou pro Léo, que é o vocal da banda, e falou assim, eu não tô me escutando pra cantar, é assim mesmo? O Léo, sim, é assim mesmo. É que o som da Pedra, cara, é um som com umas guitarras estilo vintage, assim, que lance médio, né, na cara, assim, não é extremamente cheia de ganho, guitarra low gain, mas na cara, assim, e uma coisa que para quem canta ali, coitado do Léo, cara, o Léo sofre na nossa. Mas rolou legal, cara, rolou massa, o vivão ali, eu acho que foi o primeiro trampo que eu fiz, assim, experiência, todo mundo ao vivo mesmo, sem nem regravar voz, nada, tudo valendo ali. Claro, ali o cara dá uma mexidinha aqui, outra coisa ali, pá, escolhe um take melhor dos vários que o cara fez, mas roots, o bagulho. Então, cara, é bem aquilo ali, velho, bem aquilo ali mesmo. Porque agora a gente falando dessa questão de manipulação, quando saiu lá, eu sou suspeito para falar, né? Mas, cara, para mim foi até hoje o melhor som da Pedra que eu já ouvi. Foi ali naquele... foi naquela gravação ali. E é o mais imperfeito. Tá? Isso é fato, isso eu posso mas dizer. eu acho que isso é uma tendência, sabia? De você voltar às raízes, assim, sabe? Gravar o mais próximo possível daquilo que você planejou que seria a música. Sem muita intervenção de plugin ou de refazer e tal. Eu acho que isso está virando uma tendência. Cada vez mais, acho que o YouTube está prestando menos atenção em mudanças de take, de câmera, saber que o cara tá ali de verdade tocando, né?
ele não tá mais dublando e tal, não é um videoclipe, tipo do Steve Vai com uma guitarra wireless em cima de uma montanha gelada, né? Ah, essa é clássica, né? Então, assim, tipo, é uma parada que todo mundo tá querendo ver se o cara realmente faz aquilo, porque ele não tem condição de ver o cara que tá no outro lado do mundo, né? Pra assistir um show do cara pra ver se ele realmente faz aquilo, mas o show tá ali na tela dele, né? E ele pode ver que o cara realmente faz aquilo, né? Então, Isso é eu acho que legal, isso é cara. uma tendência. É muito Só massa que isso. a Sapato ali ficou muito, muito fera. Eu vi Ficou sem legal, mesmo. cara. Aham. Curti também. Ficou Ficou bem. Ficou real, ficou violentamente. de verdade, né, meu? Ficou um lance rock na Isso é. cruzão, na veia. Na cara. É, Ficou na na cara, cara o né, velho? negócio. Ô, Gisele, esse negócio que tu falou é muito legal, cara. Da galera resgatar e que o YouTube tá permitindo isso, né? Porque o que acontece, né? Quando começou a estrutura de vídeo virar uma coisa mais acessível, assim, vamos dizer, pra galera, se pensava assim, cara, preciso fazer um troço com um clipe foda e contratar uma equipe, gastar 30, 50 mil reais para fazer um clipe. E, cara, por um momento isso impressionou, sabe? Mas hoje em dia, tu vê que não tem como tu bater de frente com uma produção de vídeo de uma Beyoncé da vida, tá ligado? Não tem Dos condição. caras assim, não tem como tu bater de frente. Então, tu pode muitas vezes fazer com uma estrutura mínima, pode fazer um clipe com isso aqui, ó, sabe? Só que sendo criativo, sabendo contar uma história, sacou? O Rich Então, isso, Cotton é mestre em fazer isso, né? meu, ele é o cara, aquele clipe dele na cozinha de pijama, que é aquilo? É ridículo, entendeu? A luz estourada na cara dele, ele cagando, entendeu? Tá Cagando pro negócio, tá nem aí. Mas, meu, tá lá, entendeu? O cara é É. foda. Tem, Tá né? feito, Então né? é muito massa. É isso aí Exatamente mesmo. isso. É muito massa. Essa verdade que a internet possibilita hoje e as pessoas cada vez mais estarem atrás disso também é um negócio legal. É um bom filtro até, né? Os Tem meia-boca vão mudado. começar a cair. Eu acho que tem mudado, sabe, essa estrutura do perfeito. Uhum. Tem mudado bastante. Eu até tô numa fase meio assim, tipo, foda-se, né? para tudo isso, assim. Sobre essa questão do marketing, sobre essa questão das redes sociais, sobre essa presença social, né, que as pessoas tanto precisam ter para poder. Pois é, tu tá até sumido, cara, no Instagram, meu. Eu Nossa, tô, não te vi mais. Tá até eu preocupado. tô Assim, Gisele, manda mensagem pra ele se ele fundando tá bem, minha meu. nova religião, né? Os desassociados, né? Cara, mas é porque eu às vezes eu faço uns retiros espirituais de 2 horas, assim, sabe, na minha vida, para notar o que tá dando errado e por que tá dando errado, né? Para tentar perceber sobre essas coisas, o que eu tenho feito que não tá dando resultado. E se eu estou fazendo a mesma coisa sempre, ou se eu estou tentando várias maneiras de fazer aquilo para. E porque, se eu estou fazendo de várias maneiras diferentes, aquilo está dando errado sempre. Então, estava me incomodando muito, ainda está, né? Estava me incomodando muito o fato de estar muito tempo na rede social, consumindo e produzindo. Uhum. Aquela produção insana, que a gente até conversou a respeito, né, algumas vezes e tal, de ter que estar presente, ter que ser visto, e fazer toda essa questão de relacionamento, né, com as pessoas que te seguem e tal, e ao mesmo tempo consumir coisas de quem produz também para que você entenda qual é a fórmula do momento, ou seja, estão fazendo isso e isso, então eu tenho que fazer isso e isso também para poder aparecer, porque o algoritmo começa a jogar de uma forma que ele quer, né? É o dono da bola. Se quiser acabar o jogo, ele leva embora e ninguém brinca. E aí eu fiquei meio cansado disso, sabe, velho? Investi muita grana em curso de marketing digital, investi muita grana em publicidade paga. E isso me deu uma cansada, sabe? Na boa, assim. Eu fiquei, tipo, eu sei que funciona, né? Mas me deu uma cansada, assim, de viver em torno disso, porque eu comecei a perceber que eu estava vivendo menos de música e estava vivendo mais de rede social. Enquanto eu estava extremamente ativo na rede social, que foi entre setembro e novembro do ano passado, eu lotei minha agenda de alunos, lotei. Não. Mas eu O publicava curso do Cuenca, né? Tu Eu fiz falou, o né? curso do Cuenca. Eu fiz o curso do Paulo Cuenca. Impressa a senha.
Eu te empresto a senha do mestre do feeling, se tu quiser. Ó, já tá valendo, né? Boa. O curso do Cuenca é muito bom, cara. Mas não tem nada de muito extraordinário, assim, que não tenha no mundo solto, exato. Pode crer. Tem muita coisa, que é a forma, né? A forma com que ele organiza as coisas. Mas aquilo que o bicho fala e prega com tanta veracidade, e tanta certeza, realmente é de verdade. Funciona. Eu fiz isso e aconteceu. Só que é uma trabalheira muito monstra, velho, para se fazer sozinho. Para se fazer sozinho, né? Quando você tem uma equipe que te ajuda, uma pessoa do design, uma pessoa do tráfego, uma pessoa de roteiro, uma pessoa para edição de vídeo, uma pessoa... Cara, aí você... Beleza, começa a ter menos trabalho. E outras pessoas estão de suporte ali. Mas para você fazer tudo só, é muito pesado, é muito pesado. Então, assim, não é só produzir o conteúdo, você tem que entender qual é o conteúdo do momento para poder fazer isso de maneira adequada para que você consiga crescer também na rede. Tem que entregar a qualidade gráfica, tem que entregar a qualidade de áudio, tem que entregar em qualidade de vídeo, tem que ser criativo para te fazer uma coisa diferente, não sempre a mesma. Né? As pessoas exigem isso, né? Já teve gente que foi lá no meu direct do Instagram perguntar por que eu não estava mais postando as coisas. Aí eu falei, tá, eu vou postar agora. Aí eu postei um TBT, sabe? Eu aproveitei que era uma quinta-feira e postei um TBT lá. Aí o cara, pô, mas e os conteúdos, não sei o quê? Então eu falei, velho, o que eu tenho hoje é isso aí, você... É o que tem pra hoje. Você se vira com isso daí. Então eu fiquei mais relaxado com relação a isso, porque eu tava vendo, cara, que eu tava ficando doente. Literalmente doente mesmo, assim, né? Eu já sofro de ansiedade crônica e eu tava precisando muito de remédio o tempo inteiro. Por causa dessa ansiedade de estar alimentando a rede, por causa dessa ansiedade de estar me alimentando da rede. E aí eu botei o pé no freio. Eu falei, cara, eu preciso decidir quem é que tem o controle disso. Se sou eu, se é a rede. É óbvio que a rede tem o controle disso, né? Consideravelmente, meus alunos caíram depois dessa minha decisão. Mas era uma parada que eu já tinha esperado, né? Já estava esperando. Então, assim, eu estava com a agenda lotada que eu não estava conseguindo trabalhar direito em outubro, novembro, dezembro, janeiro. Em janeiro eu comecei a pensar sobre isso. Em fevereiro já estava totalmente seguro de que era um caminho meio complicado tentar fazer tudo só. E era um caminho complicado tentar pensar em manter isso tudo só, né? Mas sabendo que haveriam riscos e tal. E acho que até o último mês eu tentei, porque eu comprei em março o curso Venda Todo Santo Dia, do Leandro Ladeira, que é para curso perpétuo e tal, né? Não tem nada a ver com o lançamento. Sim. E aí assisti o curso e tal, comecei a colocar as paradas em prática. Não funcionou muito bem, porque tem toda uma questão de estrutura que é necessário para que isso aconteça de uma maneira interessante. E, mais uma vez, a gente cai naquela estrutura do orgânico. Tem que ter alguma coisa que, quando a pessoa veja o teu anúncio, consiga espelhar o teu anúncio em algum conteúdo frequente nas tuas redes para que ele possa criar um relacionamento, né? E desse relacionamento você conseguir fazer a venda do teu produto. E eu falei, deixa eu ver se eu entendi. No caso do Ladeirinha, então, tem que produzir conteúdo, então. Tem. Não, em qualquer bicho. Não tem. Tem um cara que aparece direto agora para mim nos anúncios, que é um tal de Max Peterson. Que ele fala que é o cara do super conteúdo. Você vem sim, só fazendo um único super conteúdo e você vende pro resto da vida. Eu falei, O cara toda hora tá fazendo um conteúdo para me convencer de que ele só precisa fazer um. Só que ele tá fazendo vários, né? Então, assim... É bem isso aí. Então, assim, cara, o segredo da coisa toda tá em conteúdo orgânico. Eu acredito nisso aí também. Não tem nenhum que se salve sem conteúdo. Né? Ninguém. Não, até tem, velho. Eu te perguntei por isso, sabe? Porque eu conheço um cara que eu sigo, até que é meio conhecido aqui, um amigo do meu cunhado.
que ele vende um curso que ele chama... Como é que é? Esqueci o nome do curso agora. Mas basicamente é o que o De Ros usa na abordagem dele. Ele produz muito pouco conteúdo, assim, e oferta, é bem na abordagem do Damasio, assim, sabe? Oferta o tempo todo. Tem que ofertar o tempo inteiro, senão ninguém sabe o que está vendendo. Exatamente, O essa é a Paulo também abordagem dos fala caras. disso. O Paulo também fala bastante disso. Fala assim, olha, se você ficar só entregando conteúdo e nunca dizer que você tem alguma coisa para vender, ninguém vai te perguntar. Não é? Então, é uma questão assim, cara, de, olha, eu só sou contra a produção do conteúdo em massa de forma desumana, né? Como os algoritmos pedem. Então, se você não for visto diariamente pelo menos 3 vezes no dia, né? As suas chances diminuem muito, né? De conseguir alguém novo, de conseguir algum contato novo, alguma pessoa nova que possa conhecer o teu trabalho. Se você aumentar esse fluxo de gente com tráfego pago, no final das contas, de 100 pessoas, 1 ou 2 vão realmente gostar do teu trabalho e vão ficar. As outras 98 vão voar rapidinho, porque o algoritmo entendeu que eles seriam pessoas que clicam e não pessoas que gostaram exatamente do que você fez, entendeu? Então, cara, tem que ter muita grana, né? Já fiquei fora dessa essa estatística. E 2, tem que continuar produzindo muito conteúdo. Então, é uma produção insana, não é pouca, porque com o curso do Paulo, é um curso específico de Instagram, né? Isso. Então, você produz muita coisa pensando no Instagram. E o curso do Ladeirinha, ele já fala que, cara, ele até brinca que ele fala que é o trânsito na Índia, né? Bicho, é um monte de carro vindo de tudo quanto é lado, bicicleta, tuk-tuk, e ninguém se bate. Então tem que ser uma parada que role e-mail, que role YouTube, que role TikTok, que role blog, que role tudo, Instagram e tudo quanto é rede social que você puder, você vai plantar semente, como ele chama. E assim, eu tava numa pilha de, cara, eu já tô no Instagram aqui morrendo, né? Pra criar conteúdo e de repente eu tenho que fazer para tudo isso. Piorou a situação para mim. E aí eu tenho ficado mais recluso com relação a isso e tenho postado quando eu acho que eu acho que é legal postar. Porque eu tava ficando doente, cara, literalmente. Eu tava tocando, improvisando, tocando, né, normalmente, estudando como todo dia, como deveria ser todo dia. E aí você se pega, cara, pensando, pô, essa frase aqui era legal de gravar para postar. E não é sobre isso, né? Não é sobre postar uma parada que você achou legal. É sobre você estar curtindo o que você está fazendo e deixar aquilo comum na sua vida, né? O estudo é isso. E não simplesmente para fazer um conteúdo interessante. Então eu comecei a pensar de maneira diferente com relação às redes sociais e dei uma sumida. Mas não é uma parada assim, nossa, que loucura, né? O cara sabe que depende das redes sociais, está fazendo. Eu sei que eu dependo das redes sociais para aparecer, mas porém não tô tão preocupadozinho. Não é um adeus, é só um descanso, né? Então, eu não descanso porque eu ainda sou viciado nisso, né? Então eu posso até não estar postando, mas eu estou sempre consumindo. E isso é uma parada que eu ainda preciso diminuir muito. Eu fico de olho ali nas estatísticas de tempo de tela, né? E tem diminuído. Eu postei esses dias lá que eu fiquei um dia, cara, acho que foi dia 20 de maio, eu fiquei 9 horas e 40 minutos, cara, em tela. Dessas 9 horas, 4h50 foram de redes sociais. Basicamente Instagram, que é o que eu uso mesmo, né? E aí, cara, eu fiquei muito chocado com isso, porque eu não lembro de nada que eu fiz nesse dia. Nada que eu vi, de fato, na rede, entendeu? Que eu falei, pô, que massa esse vídeo desse... Você não lembra? Aí eu falei assim, cara, eu tô gastando muito tempo aqui, que talvez eu pudesse estar aproveitando em outra onda, né? Meu, caiu minha câmera. Tá pausado aqui pra mim. Tá travado, sim. Peraí que eu acho que morreu a bateria da minha câmera. Vou pegar o carregador e já volto. Hoje o podcast é reduzido. O Rafael teve que sair, não vai poder voltar mais. Ele mandou mensagem aqui no grupo. Bota fé. Tava no trampo dele lá.
não vai poder voltar mais. Mas estamos na finaleira já, mais alguns minutinhos, a gente Nada, de se boa. encaminha para a finaleira. Pô, aí, cara, tu falou que não tinha nada para falar, hein? Imagina se tu tiver alguma coisa para falar, Não, tu me avisa. eu sou tagarela, basta alguém me dar um assunto. Não, do caralho, meu. Vai fuder pra caralho. Pô, é isso aí que eu queria. Tipo, trocar ideia. Foi muito massa. Tá sendo Massa, muito bom legal. demais. Muito show mesmo. Ô, Eu cara, e sou mesma muito coisa. tagarela. E como é que essa sala é alugada? Quanto tempo tu tem essa sala que dá Isso. aulas aí? Essa sala aqui, foi ter uma história maravilhosa dela, cara. Porque é o seguinte, eu recebi muita proposta de aluno presencial, né? E eu só dava aula online até 2019. Só dava aula online até 2019 e uma galera daqui, poxa, queria fazer aula contigo, cara, mas eu queria que fosse presencial e tal. E aí, para algumas pessoas, assim, eu ainda abri a minha casa, né? Falar, vem estudar aqui em casa e tal. Mas eu não sei se você já teve essa experiência. Acaba ficando invasivo demais. Às vezes você quer fazer alguma outra coisa no horário, logo após a aula ou antes da aula, ou o aluno chega mais cedo, ou ele sai bem mais tarde. Aham, claro, sei, sim, Então, perfeito. você não tem a opção de sair de casa, por exemplo, para que o aluno saia também. Então, isso começou a Sim, ficar sim. meio estranho, né? Como não tinha tanto aluno indo lá, então não era uma frequência assim, ó, entra um aluno, sai outro, entra um aluno, sai outro. Não tem essa agenda, né? Então, trabalhar em casa também às vezes era complicado, muito barulho externo, muita coisa, muita gente batendo na porta, querendo que você faça algum favor, assim. Tipo, dentro de casa ninguém entende muito bem que você está trabalhando. É verdade. Sim, sim. Aí é uma parada meio complicada. E aí eu morava com a minha mãe nessa época, e aí eu falei, beleza, vou alugar uma sala, para deixar a coisa mais certinha, né? E aí pensei bem e tal. Falei, 2020 vai ser meu ano, vou alugar a sala e tal, vou para a cidade vizinha aqui, e aí eu já fico por lá. Vai ser bala, porque é uma cidade vertical, né? São só prédios aqui. E aí tem muita gente empilhada uma em cima da outra, né? Então, assim, tem muita gente para fazer aula aqui. Não é possível que não tenha. Aí eu vim, aluguei uma sala, e aí, contrato na mão, tal, fui lá na administração, o cara falou, você vai trabalhar com o quê? Eu falei, eu vou dar aula de música. O cara, não pode não, aqui nesse prédio não pode. Eu falei, o que tá acontecendo? O cara me alugou, não sei o quê, e tal. Ele falou, não pode. No seu andar tem 3 psicólogos, e eles precisam de silêncio absoluto, tal, assim, para tratar os pacientes e tal. Eu sei que deu um rolo do caramba lá, e eu tive que quebrar o contrato com o cara, e achei essa sala aqui. Que também é legal, tá, é perto do metrô, então ficaria fácil para mim. Aluguei essa sala, isso tudo foi em janeiro, né, de 2020. Aí eu procurei essa sala, achei ela em fevereiro. Em fevereiro, fechei contrato com o cara aqui, beleza e tal, e comecei a trazer as coisas para cá e comecei a divulgar, né, que estava começando uma sala aqui em Águas Claras e estava começando a atender presencialmente. Em março, lockdown. Uhum. Aí, meu amigo, bate aquele desespero, né? Falou, De e agora, o chorar. que eu vou fazer, bicho? Não tem mais ninguém que vai vir presencial aqui. Uhum. E aí eu falei, cara, o bicho pegou. O bicho pegou valendo. E aí eu comecei a acionar os contatos de aula online que eu tinha, o pessoal todo, e comecei a divulgar isso nas redes. E acabou que eu fiquei aqui dando aula online. Até o dia que baixou um pouco mais as coisas, né? E comecei a atender o pessoal do presencial, que era lá por volta de agosto, setembro, eu acho, de 2020. E aí falei, cara, aí o negócio ia começar a valer. Aí deu certo essa parada, comecei a fazer o curso do Cuenca, né? E deu certo essa parada, virou para o online e para o presencial também. Lotei a agenda, eu falei, cara, vai dar tudo certo. 2021 vai ser foda, porque eu já vou começar. Tava entrando gente, cara, você é professor também, né? Você sabe que, tipo, outubro, novembro, dezembro começa a sair gente, né? Uhum. Por causa das férias, a galera começa, Sim, tipo, querer sim. salvar uma grana para viajar e tal. E tava Normal. acontecendo o contrário, bicho. Novembro tava entrando gente, dezembro entrou gente. Aí eu fiquei animadaço, né? Que loucura. Aí, pô, massa, tal. Aí, Réveillon, nova onda, né? A segunda onda. E aí, caiu todo mundo de novo. Aí o negócio desesperou. Aí eu comecei a repensar sobre essa onda, né? De ter realmente uma sala
E a fé na vacina, né? Sim. A previsão de estar todo mundo vacinado aqui é lá para outubro. Então, assim, 70% da população vacinada, né? Lá para outubro. E aí o meu contrato foi renovado em fevereiro agora, né? E vai até fevereiro de novo. Mas eu estou pensando muito bem, sabe? Porque eu fiquei com um aluno presencial só. Então eu estou alugando a sala, que é um preço consideravelmente alto, para dar aula online, que eu posso fazer de casa, entendeu? Sim. Sim, sim. E aí eu fiquei assim, cara, é de se pensar muito. Então eu tô nessa, né? Tô indo para um apartamento maior agora e lá eu vou ter um espaçozinho só para isso. Então eu vou voltar de novo às raízes e voltar só para o modo online. O modo Certo. presencial já não faz tanta diferença assim nas pessoas, porque acho que a mentalidade das pessoas mudou bastante também, né, com relação a isso. Com a pandemia, coisas todo mundo explodiram, as repensou. pessoas repensou, né? Assim, cara, dá para fazer basicamente qualquer coisa de forma online. Exato. Por que guitarra não vai dar? Já dava, né? Só que existia um certo preconceito. Mas não é a mesma coisa. Sim. O pessoal viu agora que já era, né? Tem como fazer, bem dizer a mesma coisa, né, meu? Então... Aí eu vou ficar aqui, eu acho que talvez nem até o final do contrato, né? Talvez eu quebre o contrato para ir para lá. Tô só esperando terminar umas coisas mais urgentes, assim, arrumar tudo lá e pé na tábua. Certo. Não deixa o cara que te aluga a sala ouvir o podcast, né? É uma galera meio louca aqui, bicho. Cara, vamos finalizando, Léo? Pode ser, tô por você. As Pode balas ser? não vai voltar, eu acho que ele foi atender um cliente. Ele falou ali no Telegram que não ia conseguir voltar. Ô, Gisiel, cara, assim, de coração, brigadão, cara, por ter participado. Foi do caralho, foi muito massa conhecer a tua história. Tipo, a gente troca ideia na internet já faz algum tempo aí. E às vezes o cara não se aprofunda, né? Quer dizer, o cara não sabe quem exatamente tu é, de onde é que tu veio, né? Como é que são as tuas origens. E quando tu passa a conhecer as origens da pessoa, tu muda, assim, né? A tua visão sobre aquela pessoa, assim, tu passa a ter mais empatia por ela, porque tu vê o que ela passou, enfim. Cara, de verdade, sim, brigadão por ter participado, foi muito massa, tenho certeza que a galera vai curtir pra caramba aí ter ouvido esse podcast contigo. Bacana demais, cara, prazerzão estar aqui com vocês. Conversa é, tipo, a parte melhor do podcast é conhecer pessoas novas, histórias diferentes, então sensacional a tua presença aí, curti pra caralho. E Valeu. se tu, guitarrista que tá nos ouvindo agora, continua nos ouvindo até agora, não esquece de dar like, se inscrever no canal do Pablo Klein, porque Pablo Klein tem um filho, Pablo Klein precisa pagar as contas e as fraldas. E se inscrever no canal, paga as contas do Pablo Klein. Isso aí. Segue aí, deixa teu like, já te inscreve no canal. Não te esquece que segunda-feira tem blog, terça tem live do Mestre do Feeling, quarta, sexta, sábado, domingo, conteúdo todo dia, quinta-feira nosso podcast, fica ligado. Aqui, locutor Leonardo, direto da Rede Atlântida de Comunicação. O Gisele de Brasília nem sabe o que é Rede Atlântida, só os gaúchos. Mas eu já entendi que é uma rede local. Nem gaúcho, né? Só os sulistas, né? Porque tem em Santa Catarina também, né? Na real. Né? Legal. Então tá. Muito obrigado, gurizado, pela presença de todo mundo de vocês aí. Tamo junto. Senta a paletada aí. Bora emocionar. É nóis!